Vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre a ascensão do fascismo na Europa Ocidental. Quando a gente fala sobre fascismo, hoje em dia é um tema que está muito em voga, né? A gente vê muitas vezes em redes sociais, algumas pessoas, né, que dão a outras a alcunha de fascista e por aí vai. Hoje em dia, a história e a ciência política entendem que o fascismo pode ser entendido como um movimento ou um fenômeno de caráter político e social, que se baseia principalmente no conservadorismo, ou seja, o fascismo nada mais é de que um movimento de extrema direita. O fascismo, ele geralmente se manifesta no contexto da crise do sistema capitalista liberal e também da crise do sistema político liberal. Então, no contexto em que o fascismo se manifestou, a gente tem que pensar que foi justamente após a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, grandes partes dos países da Europa, principalmente os derrotados pela guerra, eles começam a entrar numa profunda crise econômica. Nesse contexto, começa a surgir principalmente desemprego, quebra de várias empresas e, por consequência, os governos liberais não conseguem resolver esses problemas. Juntando com isso, existe também a emergência, a proliferação de partidos de esquerda e também de greves. Então, nesse contexto de crise do capitalismo, tende-se a aumentar as greves. E aí, esses partidos de esquerda começam a propor como solução, obviamente, o quê? A solução seria uma saída pelo socialismo e pelo comunismo. E aí, qual o grande problema? As elites, a burguesia dessas regiões, elas temem que os seus países tomem um rumo parecido com o que tomou a Rússia, que depois se tornou União Soviética. Com medo, obviamente, de perder suas propriedades, perder seus lucros. E aí começam a ver o fascismo como uma espécie de saída. Então a gente pode definir como fascista ou como governos fascistas, onde surgiu na Itália, com Benito Mussolini, a Alemanha, que no caso é o nazismo de Hitler, na Espanha com Franco e em Portugal com Salazar. O fascismo ele não tem, digamos assim, um modelo. Ele se adapta com as circunstâncias de cada região. Mas ele tem algumas características gerais. A gente pode estar elencando aqui. Uma primeira característica que o fascismo tem, talvez é uma das mais, digamos assim, uma das mais marcantes, é o culto a um líder. Como assim? Nesses contextos de crise econômica e de convulsão social, líderes carismáticos e populistas começam a pregar que é necessário abandonar principalmente os valores liberais, abandonar o Estado liberal e por aí vai, abandonar as próprias instituições democráticas. Eles se colocam como os salvadores da pátria, como aqueles que vão conduzir aquele país em crise novamente à prosperidade.
E aí esses líderes, geralmente, eles costumam muito evocar períodos do passado. No caso, por exemplo, da Itália, Mussolini dizia que iria tornar o seu país voltar à glória do Império Romano. Hitler também usava esse mesmo discurso, né, de que iria restaurar o Sacro Império Romano Germânico. Então, ou seja, eles evocam esse período do passado, dizendo que somente um Estado autoritário, em que o líder concentra todos os poderes em si, poderia trazer de novo estabilidade e prosperidade. E aí, esses líderes, eles justamente adotam esse discurso populista. Eles, principalmente, defendem o ultranacionalismo, uma característica do fascismo, que é o que? O ultranacionalismo, que se desdobra para a xenofobia também. Então, o que acontece? O fascismo, ele, além do culto ao líder, esse culto ao líder se confunde com uma exaltação da nação. Então, a nação e o líder passam a ser um só. E aí, qual é o grande problema disso? À medida que você exalta a nação, em que você exalta, no caso, esse patriotismo exacerbado, você passa a entender que tudo aquele que é diferente ou que de alguma forma se manifeste contra esse governo autoritário passa a ser tido como inimigo da nação. Esse é o outro problema. Então, nesses países em que o fascismo se implantou, eles começam a eleger os chamados inimigos, os inimigos da nação, aqueles que de alguma forma estariam atrapalhando que esse governo, que esse Estado pudesse chegar à prosperidade. Que inimigos seriam esses? Seriam principalmente os comunistas, socialistas, seriam também os estrangeiros, aqueles que vivem naquele país, que não compartilham dos traços culturais e étnicos, é um outro problema. E aí, quando você define esses grupos sociais como inimigos da nação, justifica-se inclusive a sua perseguição e eliminação. É o que aconteceu na Itália e na Alemanha. Por exemplo, na Alemanha, os judeus foram tidos como inimigos da nação, assim como os comunistas. Então, eles começam a ser perseguidos. Além disso, o fascismo, como eu já falei para vocês, ele também é anticomunista. Então, ele entende o comunismo, o socialismo, como um mal a ser combatido. Então, também justifica-se a perseguição de todos os partidos comunistas. Ao mesmo tempo, o fascismo também prega um partido único. E, como eu já falei, isso exclui, inclusive, a própria ideia de democracia. Porque pluripartidarismo é uma característica do sistema democrático, ou seja, a diversidade de ideias. E o fascismo ele vai justamente criticar e pregar o fim do pluripartidarismo, defendendo um único partido. Além disso, o fascismo também prega o que nós chamamos de militarismo, ou militarização de instituições. O fascismo ele tem como característica, como já falei para vocês, militarizar tanto governos, instituições do Estado, militarizar a educação também. E por quê? Porque entende-se que a militarização geraria uma sociedade homogênea, em que você extinguiria principalmente o pensamento divergente, aquilo que diverge do governo do Estado. Corporativismo tem uma outra característica do fascismo, ou seja, os erros do líder, daqueles que fazem parte, nunca são colocados, no caso, colocados à mostra ou sequer questionados. Corporativismo. Então, como eu falo para vocês, o fascismo ele assume características em cada contexto. Então, por exemplo, na Alemanha, ele assumiu principalmente uma característica de quê? Uma característica de perseguição a minorias étnicas. O fascismo também, ele também tem outro discurso muito comum, que é a ideia de combate à corrupção endêmica. Então, entende-se que a corrupção ela é inerente ao sistema democrático liberal. À medida que você destrói o sistema democrático liberal,
você então acabaria com a corrupção, você então acaba com o liberalismo político. Então, a corrupção só teria fim à medida em que haveria, portanto, um líder autoritário. Ok? Característica também do fascismo. E também uma outra característica do fascismo, que também é bom a gente estar destacando, além dessa questão da corrupção, né, também a ideia de ruptura. Como assim ruptura? O fascismo ele prega a ruptura dessa ordem institucional. Ele prega a ruptura, uma transformação, digamos assim, né? Uma espécie, entre aspas, de revolução. Uma revolução, só que de alguma forma sem povo. Uma ruptura institucional, só que em que sentido? No sentido de você, ao mesmo tempo, garantir alguns privilégios e garantir a permanência de uma ordem estabelecida, de uma hierarquia social. Isso é contraditório, porque se você prega uma ruptura, uma mudança, você também, ao mesmo tempo, garante a permanência de uma ordem institucional. Então, na verdade, qual a grande questão que está em jogo? É impedir justamente o quê? O crescimento, a influência da esquerda, do partido de esquerda. Tá? Então, no caso, passando para o caso principalmente da Itália, no caso Mussolini, ele era um militar, né? Ele chegou a ser professor, e Mussolini ele foi o idealizador do fascismo italiano. Ele, inclusive, antes, né, ele chegou a ser socialista, mas na Primeira Guerra Mundial ele então abandona o socialismo e passa a ter uma aversão ao comunismo. Então, Mussolini ele começa esse discurso inflamado de ataque ao Estado, né, liberal, à época. E aí o que acontece? A elite italiana vê em Mussolini e no fascismo italiano a possibilidade de impedir, obviamente, a chegada do comunismo no poder. Eles começam a ter, digamos assim, mais medo quando nas eleições parlamentares grande parte dos socialistas ganham a eleição. E aí o que acontece? Mussolini ele tem esse discurso e começa muitos adeptos, que são os chamados camisas negras. Os camisas negras, eles eram, na verdade, civis, eram uma espécie de milícia civil que apoiava Mussolini e se declaravam fascistas. É formado o Partido Nacional Fascista na Itália, e aí Mussolini, né, já com grande influência, ameaça na época o rei Vítor Emanuel. Ele vai dizer, nessa época, quando a Itália vai ter uma grande greve, né, de operários, e o povo, né, a elite, com medo justamente de ter a possibilidade de ascensão do socialismo, ele vai ameaçar o rei Vítor Emanuel. Ou ele garantiria a estabilidade, novamente, ou os fascistas o fariam. E aí, de fato, Mussolini, por meio da sua marcha sobre Roma, ele vai, então, no caso, pressionar o rei, e o rei, então, vai nomear Mussolini como primeiro-ministro da Itália. E aí vem as eleições. Nesse contexto de eleições, que acontece, vai ser o quê? Os fascistas eles vão ganhar a eleição por meio da violência. Eles vão destruir urnas, vão usar de violência nas ruas, né? E por meio da coerção eles vão conseguir ampliar o seu poder na Itália. E aí como é que Mussolini consegue se manter no poder? Ele vai extinguir partidos políticos, vão ser colocados na ilegalidade, eles passam a ser então extintos. Na Itália vai ter um único partido, que é o Partido Fascista, né? Além disso, começa uma propaganda também anticomunista, né, que vai, voltando a dizer, atribuir ao comunismo, ao socialismo, como grandes males a serem, no caso, eliminados. E também na educação. A educação também vai ter esse papel. Por quê? Porque existe uma educação principalmente voltada ao culto ao líder, né, e também de alguma forma, digamos assim, eliminar adversários. Então, né, nas escolas, a educação era militarizada, se
valorizava o culto à nação e a figura do próprio Mussolini, na época chamada de Dulce, quer dizer doce. Então, ou seja, todo essa estrutura que é criada, né, de principalmente eliminar adversários políticos e também minorias étnicas, de criar um Estado autoritário e de você difundir a ideia de que a democracia liberal não consegue dar conta de resolver problemas internos do país. E aí, por isso, você então passa a pregar um Estado autoritário que se concentra na figura de um líder carismático, populista, tido como o salvador da nação. Então, isso é fascismo, digamos assim. Tem outras características que a gente pode também elencar, né, que hoje em dia se fala sobre neofascismo, né? A gente pode falar até no retorno do fascismo, mas ele também, de novo, adquire novas características de acordo com cada realidade social e com cada contexto histórico. Ok? Então, fico por aqui e até a próxima aula.